Salve, salve! Estamos aqui hoje em manifestação, em solidariedade ao nosso parceiro Moise, nosso irmãozinho que morreu violentamente por conta de uma violência racista. Dias depois do acontecido, soubemos que o Durval, um outro irmãozinho brasileiro, estava voltando para casa, para sua família, depois de um dia de trabalho, e foi brutalmente assassinado com 3 tiros. Porque pelo retrovisor do seu próprio vizinho, o homem branco, o militar, ele só poderia ser um bandido. A cada dia que passa, o mundo fica mais perigoso. Cheio de ódio, miséria, políticos desonestos, líderes religiosos, hipócritas e criminosos. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras dessa casa, população curitibana que nos assiste, população curitibana que precisa saber o que acontece nessa Câmara dos Vereadores. Chamam-me de louco pelos corredores, pois eu ouso dizer o que já é tradição nessa e tantas outras casas legislativas do país. Algo que foi naturalizado, mas nem por isso o professor Euler deixou de ser errado, antiético, injusto. Tristes são os tempos em que é preciso ser louco para falar a verdade. A paz amordaçada pelo corporativismo dessa casa envergonha a política brasileira. Eu assumi nessa casa legislativa a posição de oposição ao prefeito. Mas como ser oposição a um prefeito que tem a Câmara dos Vereadores na mão? Quando eu sou contra o prefeito, ele pede a minha cassação. E a Câmara, correndo, tenta arrancar a minha cabeça. Tenta me matar politicamente. A Câmara dos Vereadores foi a todo momento hostil, a ponto de, em alguns momentos, que eu fiz falas mais contundentes contra eles, o líder do prefeito vinha perguntar se eu estava bêbado, se eu tinha firmado o pulso, se eu tinha costume de beber durante a sessão ou era só antes, supondo que durante a minha manifestação, por ela ser mais incisiva, eu estaria bêbado. Coisas que você percebe que são só racismo mesmo, né? A pessoa te vê como alguém subdesenvolvido, assim, emocionalmente, intelectualmente, né? Curitiba é extremamente racista, né? Curitiba reivindica para si uma imagem de civilizada, de capital europeia, de berço do que há mais avançado no mundo, justamente porque são descendentes de alemãos, italianos, poloneses, ucranianos. Por isso eles veem a gente como um atraso, como um percurso errado dentro de uma escala de evolução dos seres humanos. Eles olham pra gente sempre nos diminuindo. Eles não nos enxergam porque sempre enxergam a projeção que de nós eles fazem. E essa projeção é tão forte que ela tem mais nitidez e consistência do que nós mesmos dentro da cabeça do racista. A gente se apaga e a gente dá vez àquilo que eles criam em cima de nós. Infelizmente, às vezes, eles proclamam e eles mesmos realizam. Como é nós, irmão. Como os policiais que dizem que o filho da Dona Maria vai ser bandido e agem, humilham, batem, criminalizam até que ele se torne bandido. A profecia que se autorrealiza. Isso é Curitiba. É um campo de sobrevivência. Minhas palavras. A maioria dos 7 integrantes do Conselho de Ética da Câmara de Curitiba decidiu pela cassação do mandato do vereador Renato Freitas, do PT. Aquele, né? Aquilo é uma árvore, né? Ele mesmo, aquele que invadiu. Olha! Isso é um representante. Se não vê um baibeiro faz muitos anos. Força Resistência, meu mano Renato, eu sei. Eles não querem um de nós lá no poder, não quer um negão de porra nos proceder, então me diz.
Quantos moleque infeliz, então me diz. Quantos sonham em ser atriz, quantos moleque que sonhavam em jogar uma bola, estão se perdendo no cachimbo, na lata, que porra. Quantos moleque da quebrada dando uma ripa na obra pra tentar constar, buscar uma melhora, mas o sistema não ajuda, isso é eficaz. E quem tenta correr com nós sempre fica pra trás, não é à toa que os caras querem tirar seu mandato, eu sei. Você representar os nossos aliados, você pode crer em defesa do povo, na humilde que até dá gosto, mas é embaçado lá para o seu moço de terno, tipo o cara lá do Cidade Alerta, que falou que o cabelo do mano era uma selva, mas não entende que selva é onde nós vivemos, onde a gente tem que matar e roubar para ter uma comida, é um ringue, meu mano, e pode crer que é nocaute, eu sei quantos moleque que morreu pros abates, quantos em quadro tático revitou, em final trágico, meu mano, eu reduzo os traumas no trago, mas eu tenho fé que isso vai melhorar, que se pá, os caras atrás vão voltar. E o Renato Freitas, nosso mano considerado, vai estar lá na frente representando o estado da periferia, sem patifaria, dia e noite, noite e dia, nessa sintonia. Então pode crer, satisfação aos verdadeiros guerreiros. A gente manda um brinde aos verdadeiros. Valeu, valeu. Bom dia, moço. Vamos apoiar Renato Freitas, perdendo o mandato por 5.000 votos. Falou, companheiro, não tem problema. Nós entramos na igreja para rezar, porque mataram 2 ali na mesma semana. Conheço ele, eu sigo ele na rede do Facebook. Ele é um poeta, um rap, o cara fala com poesia. Estão acusando que ele invadiu a igreja, que depredou a igreja e de forma injusta, né? Então, na verdade, eles estão querendo caçar com esse falso motivo, mas é uma pessoa que incomoda, então eles vieram com esse motivo para tirá-lo, né? Estão querendo caçar o mandato. Ah, entendi. Tá bom, então. Obrigada. Obrigado. Mas firmeza, só isso, né? Quando ele vai ajudar a saúde? Amanhã? Não sei porque ele falou que tá dando cá a juíza que vai estar, tipo assim, tá meio que organizando lá dentro também. É tempo, né? O caso que está acontecendo com o Renato, devido à manifestação do dia 5, foi recebido pelos 5 vereadores aqui da Câmara Municipal, entraram com representação contra o Renato, né, pedindo a cassação dele. Não é a primeira vez que isso acontece, é o segundo processo de infração ao decoro parlamentar que o Renato sofre aqui dentro, e claramente por perseguição, porque o primeiro foi porque ele chamou vereadores que defendiam a cloroquina em plena pandemia de trambiqueiros, e esses vereadores entraram pedindo a cassação do vereador Renato por causa disso. E agora, mais uma vez, porque o Renato entrou na igreja, né, legitimamente por causa de uma manifestação em defesa do Moise, de novo os vereadores vêm e pedem a cassação do vereador Renato. O parlamento cai na desgraça pela indecorosa conduta, sendo indispensável sua expulsão pela grave conduta ofensiva ao decoro. O meu voto é pela cassação do mandato e votarei assim em plenário. A punição deveria sim ser a cassação. Eu voto acompanhando o relator Sidney Toaldo. Assim, acompanhando o relator e a medida proposta para a posterior análise do plenário, é como eu voto. Muito obrigada. Eu passei hora e meia aqui discutindo fatos e documentos e desconstruí cada ponto que foi apresentado pelo relator Sidney. Eu, evidentemente, voto na minha relatoria, lamentando que a Câmara perde aqui a oportunidade, manchando o seu nome numa condição como essa, senhor presidente. Tem 2 vereadoras lá que estão ainda em dúvida de como vão votar. É a Indiara Barbosa e a Noêmia Rocha. Pior de tudo é a Noêmia, que é da Assembleia de Deus, né, cara? E ela já disse que vai votar a favor do arquivamento, entendeu? Mas, enfim, tem que meter uma pressão nela lá. Esse processo de cassação do Renato é um processo extremamente injusto, porque o que ele está sendo acusado jamais geraria um processo de cassação. Quando, no muito, poderia as pessoas dizerem que ficaram decepcionadas ou que ele não podia entrar numa igreja, mas em nenhum momento ele ofendeu a igreja ou as pessoas que entraram lá fizeram isso. Do dia 5 de fevereiro, que foi o dia da missa, até hoje, dia 20 de maio,
você? Eu tenho pensado todo dia como que um ato tão legítimo, né, cara? Um ato nacional e tal, conseguiu ter esse revés aí a partir da fake news, onde coloca em xeque aí de verdade toda essa construção coletiva, né? Houve um grupo que entendeu que tinha que entrar na igreja, mas em momento nenhum foi feito uso de violência, não houve nenhum tipo de depredação. As pessoas simplesmente entraram pela porta lateral da igreja, que estava aberta, fizeram uma manifestação rápida de um pouco mais que 5 minutos, não ofenderam o padre, não houve nenhum tipo de violência. Então as pessoas falam assim, mas entrou na igreja. Eu não sei qual que é a ideia da galera, eles acham que a gente estava passando na rua, viu uma igreja e vamos entrar nessa igreja. Não, aquele local foi escolhido pelo histórico que tem de luta ali. Não foi um lugar qualquer, a gente estava ali e é onde a gente deveria estar. O ato foi marcado para acontecer na frente da igreja. A entrada nossa na igreja ocorreu por outros motivos, a partir do momento que o padre foi até a porta e fechou uma delas. E aí a gente, de comum acordo e espontaneamente, entrou por uma das outras portas. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Aquela é a igreja dos brancos em Curitiba. E por isso a população escravizada e alforriada construiu essa igreja, a igreja dos negros. Hoje nós estamos aqui lutando pela vida, para que não ocorram mais mortes e atrocidades como ocorreu com Moisés, com Durval. Nenhuma religião se sobrepõe à luta pela vida. Esse caso todo, na verdade, teve essa repercussão grande por causa de um vereador específico, um vereador bolsonarista aqui da casa, pegou uma filmagem de forma tendenciosa do ato e divulgou em suas redes. E a partir daí, toda a mídia conservadora que existe aqui em Curitiba começou a vincular de forma, a gente chama, né, com fake news, repercutindo o ato de forma negativa, assim. Então, o processo de cassação, toda a instrução probatória que a gente teve, foi no sentido de descaracterizar e mostrar que tudo aquilo que foi colocado nas representações era mentira. Então, não houve interrupção da missa, a gente não invadiu a missa, né? O vereador Renato, a partir do momento que a gente entrou na igreja, só falou palavras como viva a vida, clamando a vida, né, dos 2 assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro. Então, esse processo de cassação foi tentando desconstruir toda essa visibilidade negativa que a mídia tradicional aqui de Curitiba passou do ato e que teve até proporções nacionais. Os caras falaram que tinha uma manifestação política partidária dentro da Igreja dos Pretos. Ora, todas as políticas, as que assim merecem ser chamadas, como forma dos seres humanos conviverem entre si, todas as políticas contribuem para a maior política de todas, a política de manifestar e preservar e lutar pela vida. O Renato tinha terminado, pegou Covid, aí no dia que ele já podia sair do isolamento, um dia antes, ele saiu. No dia seguinte era um protesto nacional, não era só aqui em Curitiba, né? E ele é uma figura pública, é um vereador, mas ele é um ser humano. E ele luta por determinadas causas, como as injustiças, e ele apanhou muitas vezes como negro, né? Então, eu achei muito lindo o fato deles conseguirem entrarem numa igreja. Posso estar errada, diante de pessoas, mas diante de Deus eu tenho certeza do Deus que eu acredito, eu achei lindo. E creio que Cristo também se visse e achar bonito, porque eram negros, numa igreja construída por negros,
onde tem um cemitério de escravizados, né? Então, achei, nossa, uma maravilha, o local perfeito, e não teve desrespeito nenhum com a fé, nem com a religião, nem com o templo, que a igreja é um templo, né? Nós somos o sagrado para Deus, nosso corpo, nossa alma. A igreja, se quebrar um pedacinho da parede, vai lá e conserta. Agora, nossa alma não, como começaram no dia seguinte, quebrar a alma dele. Quantos dos nossos, infelizmente, morreram sem nunca ter dito o que sentiam, o que pensavam, sem ter feito o que poderiam ter realizado, né, mano? Por conta de um sistema aí desigual, explorador, racista. E a gente veio aqui dentro da igreja para também ocupá-la, falar sobre as nossas mortes. Ele não está sendo caçado porque ele entrou na igreja. Todas as alegações das representações já foram desmontadas, muito bem desmontadas. Eles querem o Renato longe daqui pelo que ele representa, pelas pessoas que ele defende, e por não ter medo de botar o dedo na ferida, falar tudo que está errado aí há muito tempo e vem se mantendo assim. Acho que ele é o primeiro que chegou para realmente fazer a oposição e denunciar tudo que está errado. Por isso que os vereadores aqui querem ele bem longe. Eu estou aqui na Câmara de Curitiba há 17 anos e é a primeira vez que eu presencio um processo de cassação, onde se aponta, né, ao final, uma cassação. Nós acompanhamos aqui desde a situação do ex-presidente João Cláudio de Rosso, onde havia crime, né, foi um desvio de mais de 30 milhões de recursos da Câmara. Outras situações em relação a vereadoras e que foram condenadas na Justiça, e aqui na Câmara não houve a indicação de cassação. Ou se protelou, né, o processo dentro do Conselho de Ética, ou se chegou a uma pena mínima de suspensão de prerrogativas, que naquele momento se colocava como 30 dias a suspensão para alguém que fez rachadinha, e significava essa suspensão 30 dias sem falar, sem fazer uso da tribuna e sem participar das comissões da casa. Então era uma punição muito leve em relação ao crime que ela cometeu. No caso do Renato, não há crime. O crime que nós cometemos, que eles dizem ser crime, foi de entrar numa igreja em que nós mesmos somos cristãos, aberta, vazia, sem interromper nenhum culto, porque não havia nenhum culto, isso fez parte das fake news, e clamar pela vida, todas as vidas, e em especial as vidas negras que são tão desvalorizadas no nosso país. O Renato é a vítima mais recente do sistema político que não nos quer nos espaços políticos de poder. Então o recado que nós damos para a branquitude racista, que nós, o povo negro, pobre e favelado, somos os verdadeiros detentores da democracia. E estaremos lutando contra o racismo, porque enquanto houver racismo, não haverá democracia. Quebrar o princípio democrático da representação popular e jogar mais de 5 mil votos no lixo, porque eles, o sistema branco, não confere legitimidade à forma com que nós negros lutamos contra o racismo, isso me parece desproporcional. Isso me parece até parte desse racismo histórico e estrutural, que não tem tolerância para com a nossa existência e muito menos para com a nossa resistência. Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi foram rappers
antes do rap existir. Aí, um texto do Ferrez, o samba do Adoniran. Som rap tanto quanto qualquer som do Utan Clan. E as tia que leva mocão pros mindinhos. É rap até umas horas, mas com os MC um bico. Uma chave, um escudo, uma escada. Um coluna, um colete, uma escada. Uma bússola, um despertador. A gente está escrevendo uma página na história da política curitibana, da política brasileira, né, irmão? Tá ligado? Não, mano, incomodão, nascido pra incomodar, tá ligado? Daí, ó, o protagonista dessa história aí, ó. O nascido pra incomodar, né? Nós nascemos pra incomodar, igual eu falei pra Alvo, daí é uma universidade o lugar que nós veio. Porque é tudo os pobres loucos, os pretos problema, os que vinham da margem, os que não eram herdeiros, né? O filho da empregada doméstica, o filho do pai presidiário, o filho do imigrante, o que morava, né, na invasão. Os invasores de todos os espaços, né, mano? Não estão querendo derrubar porque ele está infringindo uma lei, é porque ele está incomodando. E quando aqui em Curitiba, o meu ponto de vista, assim, que quando você começa a incomodar as pessoas elitizadas, elas querem te travar de qualquer forma. Uma vez que a periferia lançou seu candidato, seu representante, que ocupou espaço de poder, aqueles que estão neste espaço de poder tentam caçar seu mandato, né? Já vem há muito tempo tentando caçar algum precedente para minar qualquer força popular de esquerda, principalmente quando vem a partir de um jovem negro que ocupa esse mesmo espaço de poder aqui. Por que essa perseguição ao Renato? Isso porque o Renato Freitas veio eleito com milhares de votos da periferia, do povo negro, dos marginalizados, das minorias, dos discriminados. E ele veio para defender exatamente essa população que mais precisa do seu mandato. E aqui dentro, o que ele encontra? Ele encontra uma composição de vereadores que defendem interesses muito mais da elite econômica e social da cidade de Curitiba. Só porque é preto, favelado, veio de quebrada, não pode estar no poder. É isso que eles querem nós pra baixo. O que eu acho disso tudo hoje, cara, é falar bem na linguagem do povo, bem direto e reto. O que está acontecendo aqui é uma tremenda pilantragem, tá ligado? Porque é uma Câmara Municipal que convive com corrupção, que convive com rachadinha, que convive com várias fitas erradas. Daí quando chega um mano da quebrada, periferia, preto, pobre, sofredor, que tem umas ideias de revolução, o que os caras fazem, mano? Temos que derrubar esse cara, é isso que os caras tá fazendo, mano. Os caras querem derrubar. Mas enquanto a gente estiver vivo, mano, por mais que o mano não esteja ali dentro, a gente vai estar aqui na rua, na resistência. Eles querem me caçar realmente porque eu sou o efeito colateral do sistema. Eu não vejo o sistema de fora, de um livro. Eu não li, eu não assisti. O que o sistema é o que eu vivi. E eu vivi o lado negativo. A violência, o descaso, o deserto, a falta de assistência. Então, aqui em Curitiba, ele já levou tiro da Guarda Municipal. Na mão. Eu vi meu filho, de repente, assim, minha filha sair correndo, chorando. Meu filho sendo arrastado, igual bicho, ensanguentado. Eu, como mãe, chegar no Hospital Cajuru e pedir para assistente social: moça, por favor, só deixa eu olhar meu filho de longe. E me negaram isso. Covardia, né? A minha carinha de vocês não é covarde. Não machucou nada. Sai fora, ô covarde. Não machucou nada. Eu amorteci a queda dele. Amorteceu aqui. Olha agora. Ele é doido da cidade de Curitiba. Arrastando direto. Friaca, mano. Caralho. Mais frio que essa temperatura de Curitiba aí é só o coração dessa galera que se sente representado por esse prefeito aí que, mano, o cara falou que ele falou pra ganhar voto ainda. Imagina pra perder, como que ele não faz. Pra ganhar voto ele falou que, tá ligado?
não gostava de pobre, quando ele colocou um pobre no carro dele, ele vomitou. Sabia disso? Você viu? Ô, louco. O que você acha de uma pessoa dessa? Agora, se eu te dizer que ele é que está administrando a minha cassação na Câmara dos Vereadores. Meu mandato está na mão dele. Essa é a Câmara dos Vereadores, da qual eu pertenço, com muito orgulho, trazendo uma voz dissonante, uma voz da periferia, uma voz negra, uma voz que, acredito eu, está balançando um pouco as estruturas desse prédio. Talvez não as estruturas físicas, mas as estruturas políticas. E a Câmara existe antes desse prédio. O primeiro prefeito da cidade de Curitiba foi Borges de Macedo, 1600 e pouco, parente direto do atual prefeito. Olha o nível de continuidade da tradição de dominação do nosso povo, né? Borges de Macedo é da família do Rafael Greca de Macedo. Aqui em Curitiba, especialmente nessa Câmara de Vereadores aqui em Curitiba, a gente vê essa absoluta rejeição ao diverso, essa rejeição ao outro, uma tentativa de manter uma hegemonia do prefeito Rafael Greca, isso que o Renato denuncia muito, né? A base do prefeito Rafael Greca aqui é a maior parte dos vereadores, e toda voz que diverge, que vai contra, e muito que a gente faz aqui, porque somos vereadores de oposição, e como se não bastasse, somos vereadores de oposição negros de esquerda. Nós já tivemos vereadores negros, mas que não traziam a pauta antirracista, né? E nunca houve nenhum tipo, né, de ação em relação a isto. Aqui em Curitiba, o Renato, como vereador, e antes mesmo de ser vereador, quando ele se formou advogado criminalista, pessoas que acreditam que o ser humano, ele acredita que o ser humano tem chance de recuperação, e ele começou a lutar por essas causas. No presídio, né? Em presídio, ajudando pessoas que não podiam pagar, e ele começou a ser perseguido. Ele já era perseguido por ser negro. Teve um período, uma vez que um cursinho, ele ligou para mim chorando, porque sentado na rua, porque o cursinho suspeitou, alguém no cursinho suspeitou que ele estava entrando lá a roubar aula. Eu nunca tinha visto falar nisso. E ele teve que mostrar toda a mochila e todo o material, humilharam bastante ele. Ele era menor de idade ainda. E eu não tinha como fazer. Assim, eu senti, foi o primeiro golpe grande que eu senti aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, às vezes me chamam de negro, achando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Foi a música que eu cantei na igreja, essa música marcou minha vida, eu lembro até hoje. Na praça do Conjunto Áquila, em Pinhais, onde eu morei, e eu ia jogar futebol lá e acharam 2 cadáveres lá, entendeu? No meio do mato, assim, ó. E daí a praça, fiquei com aquele, né, mano, aquela memória ruim, triste da praça, né? Daí no outro dia eu voltei lá e fui surpreendido por uma roda de capoeira. E a roda de capoeira falava isso. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou para se libertar. Essa música foi Fortaleza num cenário tão trágico. E no dia 5 cantaram lá também essa? Dentro da igreja. Viva a vida e essa música. Foi a minha participação dentro da igreja. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar. Quando você olha o Renato, ele é esse jovem negro potente que ele não precisa falar que ele é periférico, né? Ele não precisa falar que é negro, porque quando você olha pro cabelo black, ele não perdeu essa raiz do cabelo black. Ele é o que está mais envolvido com a periferia, né? Já veio
com vários projetos, fazendo aqui na vila. E a gente fez vários atos com o Renato Freitas. O maior ato do Renato Freitas foi quando ele fez na Câmara Municipal o ato pela moradia. Para nós, falar da cassação do Renato é como se fosse um golpe contra a comunidade, porque o que as pessoas não entendem é que o Renato é comunidade, o Renato é moradia. E ele é um cara que batalha, busca, incentiva, até porque ele veio de baixo também, né? Ele veio de quebrada, ele sofreu com isso, né? Caminhou a pé. Conheci o Renato faz muitos anos, sei a capacidade do homem que ele é, inteligente que ele é, a humildade que ele tem, o respeito principalmente, há muitos anos. E já nessa brincadeira vai fazer 25 anos. Eu era mais o menor aí, né? Brincava aí, pá, daí eu fiquei sabendo do projeto que o Renato tava fazendo. Daí eu fui lá ver, né? O bichão, cabelão grandão, pá. Eu falei, esse daí representa a favela, pá. Daí altas brincadeiras, me ajudou. Mudando o dia a dia, eu podia estar na rua aí, no erro, tá ligado? Que era o projeto do Narrativas Marginais ali. Aham, verdade. Pode crer. Me ajudou, eu fui um que fiz o papel, né? Depois eu pude estar ajudando outras pessoas, outras quebradas também, participando. Cara, eu conheci o núcleo periférico, o Renato, foi em 2012, cara. Foi quando a gente fez uma reunião lá no Largo da Ordem para formar um núcleo periférico, da periferia, os manos juntos, as minas junto, para se envolver nas ideias de revolução. Eu conheço o Renato desde a adolescência, de uns 15 anos, mais ou menos. Ele morou perto da minha casa. Eu fui candidato a vereador antes que ele, quando ele resolveu ser candidato. A gente conversou, ele me pediu minha opinião, apoiei. E desde então a gente vem tentando, vem somando com ele. E quantas vezes você foi? Ele tentou uma vez em 2016, fez 3.555 votos. O partido que ele estava achava que ele ia fazer 300 votos. Ele é o mais votado da história do partido aqui em Curitiba até hoje, que é o PSOL. Daí eu consegui convencê-lo a vir para o PT. Ele saiu candidato a deputado estadual, fez quase 16 mil votos. E agora, na terceira eleição para vereador, fez 5.097 votos. Primeiro candidato com a bandeira da periferia a assumir o mandato. De fato, é o Renato. Vim com muita esperança e saio, inclusive, se tiver que sair, com muita esperança. Porque, embora a gente não tenha conseguido transformar a estrutura, a gente conseguiu, ao menos para o povo, denunciar a estrutura. E é uma estrutura de corrupção. Pense que dos 38 vereadores que hoje temos na Câmara dos Vereadores, dos 38, pelo menos 25 são do que se chama base eleitoral do prefeito. Há uma espécie de grilagem do Estado por conta dos coronéis da política. Os métodos de construção política, de ação e de dominação tradicionais, provavelmente que remontam à época de Borges de Macedo. E você imaginava ele vereador? No começo não, mas com o tempo que foi se adaptando sobre uma ideia de ser advogado, de ser o justo, com certeza um dia ia chegar. E agora que quer tirar ele? Como que é? Agora tem que dar um tapa de mão virada na cara desses caras que tá querendo tirar ele, porque é uma baita de uma injustiça. E quando ele já foi para entrar para vereador, para se eleger e tal, ele falou, ó, Vitão, a gente vai entrar nas ideias, pai, a gente vai revolucionar essa parada toda, tá ligado? E quando acontece dessa cena da gente chegar e revolucionar, ainda mais aqui no sul do Brasil, Curitiba, no olho do fascismo, mano, quando chega um de nós lá dentro, mano, os caras tremem. Os caras tremem. E é isso que tá acontecendo, cara. Os caras, eles não estão aceitando um de nós lá dentro, tá ligado? Ó, tem um de nós lá dentro e tem vários de nós aqui fora. Mano, é poucas ideias pra eles. Já era. Ela pode vir, pode rir, que cê quer, Zé Goela. Comigo é sem problema, só disposição. O sistema não avale, não desacredita não. Então, Deus que me ilumine, eu divido com você. Bocão, rap Renato, nós na fita até morrer. Programado pra morrer, nós é. Certo é, pelo que der. Programado
Mesmo prazer não te conhecer, cara. Tente acompanhado direto na TV 247. É nóis. Teve uma reportagem lá da Gleice falando que era injustiça. Eu falei, não é só questão de injustiça. Ali tem uma questão também de um crime que é o racismo. E dizer que você não está sozinho. E você fica. Quem tem que sair é esse racismo, esse preconceito dessa capital que é chamado aí, né, de uma capital de primeiro mundo. O que está acontecendo é que eles querem aprisionar os nossos pensamentos e por mais vagabunda que sejam as ideias, nenhuma delas merece prisão. Eles querem de algum modo disciplinar a forma com que a gente sente o mundo. Eles querem que a gente esteja dentro do formigueiro. Todo dia antes do sol nascer, vá até o trabalho, gere riqueza, volte depois do sol se pôr, para no outro dia fazer a mesma coisa, exatamente igual. O que a Câmara está fazendo é utilizar de uma situação para realmente expressar o racismo que nós temos entranhado na nossa sociedade, em que um menino negro, um jovem negro vindo da periferia não pode ser vereador. É esse o recado que está se passando. Por isso a importância de se lutar para que Renato permaneça com o seu mandato. O Partido dos Trabalhadores, como um todo, entre os seus cálculos eleitorais e a defesa do Renato, demorou mais do que o necessário. Felizmente, uma juíza de primeira instância aceitou o pedido de liminar. O mandato de segurança, dentro dele, embutida uma liminar. Agora, os desdobramentos, acredito, dependem muito de manifestações políticas intensas de nossa parte, da parte da população, da parte da sociedade civil organizada. Esta violência tem uma cor, e ela tem uma cor para nós brasileiros muito cara, porque são 300 anos de escravidão. A elite brasileira não aceita os negros participando da vida social e política do país. Qual o perfil do obituário brasileiro que faz do Brasil o país mais violento do mundo? Em toda a quebrada, toda a cidade, tem um sangue bom que deixou saudade. E para quem está ouvindo atrás da grade, a melhor cantora é a liberdade. E eu fico feliz, particularmente, por fazer parte do Partido dos Trabalhadores, ter a oportunidade de falar isso para os meus camaradas, para as minhas camaradas, e também de ajudar o Lula a ser eleito para construir esse governo que eu almejo durante o governo Lula, e eu tenho certeza que nesse governo a gente terá voz. Eu aposto as minhas fichas e também tenho saúde e disposição para fazer isso acontecer. E também tenho camaradas e camaradas. É gente de verdade. Com ele não tem falsidade. Vem da periferia, cria da comunidade. Vem seus estudos com luta. Grande exemplo, bora. Todo junto, então vem. Vem com Renato Freitas, salve! Renato, a última notícia, né, de hoje é que a sessão da votação no plenário sobre a cassação do seu mandato é quinta-feira, foi marcada para quinta-feira, é isso? Primeira pergunta que eu queria fazer para você é qual é a expectativa para essa votação? Qual é a provável tendência aí de resultado dessa votação no plenário da Câmara Municipal? Sim, foi marcado para quinta-feira agora, né, às 13 horas da tarde, o início da sessão de julgamento do meu caso, né? E a nossa perspectiva, né, o que a gente compreende, o mapa que a gente faz ali das forças, é um mapa, infelizmente, muito desfavorável, né? A base do prefeito conta, dos 38 vereadores, a base do prefeito conta com uns 25, 26 que são fiéis, extremamente fiéis, com a fidelidade canina ao prefeito. Fizemos tudo aí, agora estamos falando com o pessoal aí para ver se, caso não der nada, né, se amanhã a gente consegue de alguma forma aí, não sei, né, o pessoal aí pelo menos se abster na votação, né?
Eu tô confiante, Padre Júlio. Ô Renato, você viu se saiu liminar lá, o seu sócio mandou? Tô vendo aqui, mano. Acabei de receber. Olha só, mano. Porra, mano. Cantou a liminar pra nós, mano. Ei, caramba! Aê sim, Carlinhos. Ponto pra nós, irmão. Nossa. Saíram da liminar. É nóis de verdade. Ei, caramba! Agora vamos ver. Ponto pra nós. Agora tá com eles a bola. Diz aqui na liminar que reconhece a parcialidade. A parcialidade de quem tinha e-mail, de quem tinha interesse em me caçar. Agora vai. Facão, tesoura de cortar grama. A cada dia que passa, o mundo fica mais perigoso. Cheio de ódio, miséria, políticos desonestos, líderes religiosos hipócritas e criminosos. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu camarada. É nóis, Aí, Curitiba, essa é a nossa vez. Ouça a nossa voz. Renato Freitas, um de nós. Bom dia, meu camarada. Vamos pra cima. Estamos vivos. Aí, meu parceiro. Estamos vivos, hein, meu camarada. E aí? Ó, a nossa arma é a inteligência, não a aparência. Né? Você vai dar uma coletiva agora? Eu acho que sim. Não sei se já terminou, inclusive, né? Porque o advogado já estava aí, né? Você já está avisando o pessoal aí do gabinete que nós já está aqui, Carlinhos? Eu não quero aqui utilizar do racismo para condenar a Câmara tão somente. O racismo estrutural do qual eu denuncio aqui, ele também está dentro do partido da esquerda, da direita, da universidade, do ambiente de trabalho. O racismo permeia todas essas relações. E ali dentro, algumas pessoas também, de início, acharam que poderiam conferir legitimidade à luta de nós negros, mesmo sendo brancos, mesmo não sendo ativistas do movimento e não lutando pelas nossas vidas na prática. E essas pessoas, graças a Deus, se tornaram vozes minoritárias dentro do Partido dos Trabalhadores, embora poderosas, mas minoritárias. E a base do partido, da qual eu muito me orgulho, e por isso visto essa camiseta, nos trouxe até aqui, encampou a nossa luta, se somou com nós no fronte de batalha e fez com que a gente hoje tenha também tido essa vitória no sistema judiciário, que é essa liminar. Fraca é essa argumentação deles, que na verdade se demonstra persecutória. Tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que o judiciário disser, o que qualquer pessoa disser, para eles não vai ser o suficiente, porque essa sanha persecutória revela, ao final e ao cabo, uma política racista da Câmara dos Vereadores de Curitiba, que quando não é racista do ponto de vista interpessoal, ela é racista do ponto de vista estrutural. Porque as nossas experiências e a nossa visão de mundo, para eles, é algo incompatível com a lógica de funcionamento dessa Casa de Leis. O recado é esse, fica lá como vê no e-mail, volta para a senzala, que é o teu lugar, negrinho, que vamos branquear a Câmara Municipal. Mais ainda? É, mais ainda do que já é. Recebi convites para publicar a minha dissertação de mestrado, que foi para estudar a realidade da qual eu vinha, a criminologia, o sistema penal, quais são os mecanismos que fazem um sistema penal como esse em que a gente vive. E foram anos maravilhosos, porque eu percebi que eu podia e também percebi que ali as pessoas tinham uma dignidade. O tratamento entre as pessoas ali era de humanidade, era reservado à humanidade. A linguagem em que as coisas se colocavam e eram resolvidas não era a linguagem da violência, que era a linguagem dos bairros de onde eu vinha. Não era a linguagem da violência, que era a forma com que a própria polícia e forças de segurança pública nos tratavam e se comunicavam com a gente.
na periferia, sobretudo nós negros. Quando a gente abriu o processo, né, de cassação, quando foi aberto o processo de cassação, uma das provas juntadas no processo foi a manifestação da mitra da igreja, do arcebispo Dom Peruso. E nessa carta eles falam, né, que a cassação seria desproporcional. E mesmo assim, foi votado pela cassação do vereador Renato. Para nós da Arquidiocese, o problema já estava resolvido com a resposta que o arcebispo mandou para a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. Mas os vereadores não levaram a sério a nossa orientação, o nosso apoio para o vereador Renato de Freitas. Então estou aqui para representar também a Diocese nesse momento. E eu vim trazer o meu apoio, não vim para dizer que pode-se invadir igrejas, mas estou aqui para promover o diálogo e a reconciliação entre nós. Eu falei que a igreja era de todos, então que aquele espaço era o espaço legítimo para aquela manifestação, porque a igreja é do Rosário, dos povos pretos, construída pelos povos negros aqui, em Curitiba. Então não tinha lugar melhor para defender a vida do povo negro. Então não foi uma invasão, foi uma entrada no lugar sagrado para dizer sim à vida. O padre esteve ontem aqui com a gente, no dia 20/5, aqui na frente da Câmara. 19. Dia 19/5, o padre Luiz Haas, que era o mesmo padre que fazia missa naquele dia, dizendo que ele não é a favor de que casse o nosso mandato. E aí você tem que ouvir no Conselho de Ética alguns vereadores, como a Indiara Barbosa, do Novo, dizer que não teve invasão, mas atrapalhou a missa. Tá, mas como assim atrapalhou a missa? Então, em caso de morte de negro, não atrapalha a missa? É isso? A gente não pode reclamar que a gente fica aí sob o jugo de perder o mandato e o direito político por 10 anos, que é mais foda, porque o cara que matou o Durval, o sargento da Marinha lá, eu tenho certeza que ele não vai ficar 10 anos preso. Então, matar um negro é menos problema do que reclamar da morte de um negro. A gente pode ficar 10 anos sem um mandato, mas o cara que matou o negro lá, com certeza não vai ficar 10 anos preso. Eu vejo como que ele ressignificou a política paranaense, tanto da direita quanto da esquerda. E o fato de eles atacarem o mandato legítimo do Renato abre um precedente muito grave sobre outros mandatos, né, que podem ser conquistados nas urnas, mas eles podem ser cassados na sequência pelas maiorias que não aceitam a representação popular dentro do poder local, dentro das assembleias legislativas ou dentro do parlamento brasileiro. O Renato, ele me representa há 20 anos atrás e me representa o futuro, entendeu? Então, se tivesse há 20 anos atrás, uma pessoa igual o Renato, a gente estaria diferente. Podem derrubar o Renato Freitas, mas não pode derrubar o Renan, não pode derrubar o Carlinhos, não pode derrubar todos nós. A música é uma ameaça para o sistema, mas ninguém consegue prendê-la. Seu pesadelo está de volta, cheio de revolta. Vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo, vê se não esquece. Que não deixei me envolver. Para sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda. Se não embaça, vira, desanda. Vejo vários irmãos tomando um baque. O barato é feio, bem pior que o crack. Que aca todo dia, cabo branco na mão. Encontrar a morte é 2 ladrão. Aqui, viver é difícil, morrer é fácil. Aqui é foda. Porque o inimigo não faz questão apenas de matar eu, Renato, Moise, Durval ou qualquer pessoa nos dias atuais. O inimigo vem para reescrever a história, nos apagando dela.
E as coisas se mostraram outras para mim a partir do estudo que transformou a minha vida. Toda aquela couraça que eu tinha criado nas periferias, convivendo com a morte prematura de familiares, de amigos, as tristes estatísticas que tanto caracterizam a periferia brasileira, tudo isso daí me gerou uma couraça para que eu pudesse sobreviver, porque sentir é também sofrer. Então, você não sentir, às vezes, é uma estratégia de sobrevivência que é a mais utilizada nos campos de extermínio, que são as periferias brasileiras. Então, mano, esse daqui foi o início de tudo, né? Tudo começou aí, né? Dia 5 de fevereiro. Nesses mais de 3 meses, hoje é dia 19 de maio, né, mano? Aqui, numa manifestação tão bonita, a gente queria se fazer ouvir, para que Curitiba e o Brasil soubesse da violência que é praticada contra a população negra, sobretudo aqui em Curitiba também, né, mano? E a gente não conseguiu se fazer ouvir porque eles asfixiaram e silenciaram as nossas vozes, jogando conteúdo fora. Mentiras, fake news. Editando, rabiscando, inventando. Abafaram a verdade com a mentira, né? Exato. E condenaram o vídeo que eles criaram, dizendo que a forma com que a gente fez a manifestação era errada, para não ter que discutir o conteúdo, aquilo que a gente estava dizendo, a verdade. E hoje, tá ligado? Dia 17 de maio, o que eu sinto é que eles perderam, porque hoje o Brasil todo tá vendo o racismo e a violência praticada contra a população negra em Curitiba, justamente pela forma com que eles reagiram a isso. Eles deram continuidade ao racismo que matou o Moisés, que matou o Durval, que matou o Quintino Correia. Esse mesmo racismo tentou me silenciar. E a gente conseguiu falar mais alto. Estamos vivos. Nós estamos aqui por Renato Freitas, porque o Renato Freitas entrou numa igreja para rezar pelas pessoas que foram mortas a paulada e a tiro no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui porque esse cara representa o povo brasileiro, as minorias, os nossos originários e o povo negro desse país e todo o povo pobre. E Renato fica, racismo sai. É com alegria que estamos aqui, né, para dar o nosso apoio, né, ao nosso irmão Renato, né, contra tudo o que está acontecendo, essa injustiça, né, porque o povo esqueceu a legitimidade dessa manifestação, a defesa da vida, né, dos povos negros. Por mais que a gente vai lutar até o fim contra essa cassação, mas esse processo todo já foi um processo vitorioso. Por que é um processo vitorioso? Que fez com que o partido, que fez com que os movimentos sociais, que fez com que a periferia dialogasse sobre esse racismo estrutural. Do porquê não o negro ocupar aquele espaço, por que não o periférico ocupar aquele espaço. Então a presença do Renato nesse espaço de poder em Curitiba, nesse espaço da Câmara de Vereadores, incomoda. Queremos ocupar o espaço político de poder, queremos ser representadas, e o Renato é o legítimo representante da nossa classe e etnia. Então nós precisamos realmente dar força, chamar os movimentos de maneira mais intensa, a política, exercer o seu papel de cidadã enquanto mulher, homem, periférico, mulher negra, para dizer Renato fica. De imediato os ratos virou boato, falando o que gosta, não mostra no que relato. Moro na lagoa, não perco ponto pra sapo. Hashtag fica Renato. De imediato os ratos virei boato, falando o que gosta, não mostra no que relato. Moro na lagoa, não perco ponto pra sapo. Vem comigo. Hashtag fica Renato. O rap é tradição do gueto, nunca vai deixar de ser. Tá perdido no coreto, entra pra contradizer. Ignorantes, distantes da nossa visão. Trago desinfetante contra a contaminação. Salve, salve, sangue bom é aliado de 1000 grau. Satisfação total, quero ver.
Vem comigo, irmão. Manda o papo no relato, na função. Em 83 nascia, filho de Dona Raimunda em Sorocaba. Não foi fácil, a carência era profunda. Ela vinda do Nordeste sem tempo pra estudar. E buscar uma melhora de SP pro Paraná. E ali foram morar num barraco de invasão. Piraquara nos 90, veja como Deus é bom. Seu pai, mau exemplo, vida torta, vida errada. O crime o arrastou e os 33 fim da jornada. Perdeu o irmão mais velho enquanto o mesmo trabalhava. Em meio ao sofrimento, algo nele ainda brilhava. Ele, a mãe e a irmã, 3 contra o estado. Terminou o ensino médio, empacotando no mercado. Mais ou menos nesse tempo, foi quando conheci. No point lá da 15, volta e meia tava ali. Os manos dos bichos pras Patrícia Popstar. Curtindo todo dia, ele falando em estudar. Passou na faculdade, buscou, correu atrás. Pulou pra o indireito e parecia querer mais. Pesquisas, palestras, artigos respeitados. Olhava pra esse mano, me via representado. Pé em Deus e pé no chão. Subiu mais um degrau. Preto, pobre, favelado, mestre lá na Federal. Zé Povinho fica em choque quando vê um de nós militando pelo povo. Esse tem C4 na voz. Renato Freitas. Renato Freitas. É muita treta. Renato Freitas. É muita treta. Cada dia que passa, o mundo fica mais perigoso. Cheio de ódio, miséria, políticos desonestos, líderes religiosos, hipócritas e criminosos. Mas ainda que se demore, a justiça divina não tardará aos que justo for. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem clamor, nem prantos e nem dor, nem dor. Meu coração está enfermo, cheio de mágoa, desconfiança. Eles dizem que há paz quando não há. Lobos em pele de ovelha mansa, o amor da maioria esfriará. Assim está escrito, assim será. Eles falam de paz, mas o seu íntimo é uma emboscada. Eles falam de paz quando não há. Eles falam de paz, mas o seu íntimo ama uma emboscada. Mas eu posso sentir os perigos da guerra não declarada. É uma guerra fria, disputa violenta sob ninharia. Sabe, porém vai de mal a pior, vivemos nos últimos dias. Difícil de manejar, difícil aguentar. Difícil é não deixar o mal que há no mundo me amargar. Difícil é se livrar das amarras, das algemas do demo. Deus desse sistema caminha em busca de alguém pra devorar. Tem que se opor e ele fugirá. Tem que descer de cima do muro e do mau caminho recuar. Tem que vencer seu lar inseguro, seu medo tem que enfrentar. É uma longa batalha, é uma luta diária. Ser sobre e não se rebelar contra mim, se drogar. Não, tem que viver, tem que se amar. Tem que querer se ajudar, tem que correr, tem que suar. Pra alcançar nessa vida um lugar e não retroceder. E por fé em Jeová, ele não tardará. Ele vai pôr um fim toda a maldade que há e as enfermidades.